Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindas. Oi, Sabrina, Ana Paula, Vanessa. Sejam bem-vindas. Nossa, tem fono participando, que legal. Bom dia. A Jana e a Fabi estão entrando para a gente começar. Vamos ver se eu consigo acionar elas aqui. Dalila, olha, tô vendo já uns nomes conhecidos. Vão me dizendo ok se vocês estão conseguindo ouvir. Oi, Jana. Bom dia! E, novamente, voltou aquele bug que eu fico sem ver vocês. Ai, não acredito. Da última vez estava tão bem, né? Mas agora já está com a faixa preta. Vamos ver se quando a Fabi entrar, se faz. Ó, eu consigo ver a Fabi, não consigo ver Lara. Vai entender. Bom dia, Fabi. Bom dia para todos. Sempre tem alguma coisa, né, Jana? Você fica sem ver alguém. Olha, tem gente Olha, que ela está dizendo que Argentina. a Fono está falando que o áudio está caindo um pouco. Será o meu? Deixa eu deixar mais perto. Vocês estão ouvindo? É que eu tenho receio de tirar o fone e ficar pior. Não, eu tô te ouvindo. Melhorou? Talvez o teu som esteja mais baixo que o meu, não sei se é isso. Pode ser. Vou tentar Tá deixar o normal. mais próximo. Dá um ok para dizer se vocês estão vendo bem e ouvindo bem. Quem não tá, fala qual que é o problema. Meu pai, tá? Meu pai vem me assistir sempre. Que bom! Bem, né, Bom pai? dia de Londrina! É para matar a saudade. Ouvindo bem, olha lá. A Dalila tá falando, tá ouvindo bem. Isabel. Vamos lá. Que bom, Irene. Irene está dizendo, não posso Tá perder ok. a live. Realmente, tem muitos assuntos importantes. Estou até dando uma olhada aqui, que a gente separa uns tópicozinhos, que é tanta coisa que a gente tem que falar, que a gente tem medo de esquecer alguma coisa. Então, a gente coloca, bom dia, seu Nivaldo. Gente, aqui tá frio. Brasília tá frio. 15 graus, 13 graus. Quando esquenta, vai para 20, 21. Eu estou à base de café. Nossa, e aqui calor, beirando 40 graus e um calor úmido. Terrível. Quando faz calor é pior que no Brasil. Tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Misericórdia, misericórdia. Trabalhar, tudo. Gente, vamos lá então, né? Vamos começar? Vamos para as apresentações, porque aí quem não conhece vai conhecendo e a gente... Ó, Londrina 9 graus, Cristo Rei. Aqui é assim em julho. 7. Graças a Deus passou. Meu Deus, pior que aqui, vocês estão no frio. A gente vai se apresentar rapidinho, para quem não conhece, né? Lógico, vai ser assim, uma pinceladinha, tem um pouco no nosso Instagram, lá tem nos destaques, quem tiver mais curiosidade, né? Bom, eu sou a Larissa, mãe do Luca. O Luca nasceu com defeito do septo atrioventricular parcial. Hoje o Luca tem 17 anos. Sou mãe também do Gabriel, de 12, que não é cardiopata, né? Eu moro na Itália fazem muitos anos. O Luca, inclusive, foi operado aqui aos 6 meses. E a questão alimentar foi a minha maior dificuldade com o Luca, né? A gente sempre teve muita dificuldade para mamar, na introdução alimentar. E depois da cirurgia, inclusive. Quando todo mundo dizia, vai acabar com a cirurgia, esse problema, não acabou. A dificuldade persistiu, a gente demorou muito tempo para entender o que era. Né? Então, como eu sempre tive muita dificuldade, eu sempre estudei sobre, buscava soluções, né? Eu tive ajuda para amamentar, e aí essa foi a primeira vez que eu vi que o conhecimento podia me salvar. Né? Então, assim, eu tive uma pediatra, que era especialista em prematuros, e já me ajudou com a questão da amamentação no começo, né? Então, apesar das dificuldades, eu consegui amamentar o Luca.
só o seio, né, até os 6 meses. Depois, um pouquinho antes dos 6 meses, me falaram para começar a introdução alimentar tudo errada. Me instruíram tudo errado. Aí, nessa segunda vez, as instruções foram erradas. Eu tive muita dificuldade. O Luca tinha vômitos, o Luca tinha pouco apetite, o Luca não crescia como deveria crescer. E foi até os 5 anos assim. Enfim, ele hoje está super bem. A gente conseguiu contornar com muito sofrimento. E não precisa ser assim com vocês. É por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente tem um programa que fala disso, que é o programa PFI, né? Todos esses conhecimentos foram colocados lá e a gente vai começar falando disso aqui hoje. Meu nome é Janaína. Eu tenho 3 filhos, né? A mais velha é a Larissa, que é a cardiopata, está com 22 anos. Tenho o Pedro e João, que não são cardiopatas. Lari é univentricular, né? Atresia da mitral, da pulmonar e outras associações, inclusive isomerismo direito. A questão alimentar com Lari era bem complexa, porque ela vomitava muito, ela não aceitava, travava a boca, não aceitava. Dar comida para Lari era assim, a gente fazia rodízio, eu, a babá e minha mãe. Cada qual tentava dar um pouco, faziam alguma estratégia. O carrinho de bebê, que era o que a gente usava para deixar ela presinha, para tentar alimentar, parecia estado de guerra depois. E era muito comum comer e vomitar. Magrinha, e o informativo era: ai, mas cardiopata é magrinho assim mesmo. Ai, mas você também é magra, Janaína, então vai ser assim mesmo. Aceita. É magrinho, é baixinho, é raquítico, era a expressão da época, veja só. E com isso, hoje, assim, a gente procurou fono, tentou ali algumas estratégias, melhorou pouco, mas já deu alguma ajuda e a gente, aos atropelos, conseguiu superar. Não é superar, a gente passou dessa fase, né? Passou dessa fase. Desnutrido, não sei se Larissa estava, porque a gente não fazia acompanhamento desse tipo naquela época. Então, né, eu não tenho como avaliar isso. Fiz todas as doidices possíveis, de furar bico de mamadeira, de tudo, de dar sopa de noite, dormindo, em vez de dar leite, dar sopa para entrar um salgado na vida. Escutei, deixa com fome que uma hora come, de tudo. E dava 4 da tarde e a menina sem comer e a mãe desesperada. E agora? Então, essa fase foi muito difícil, passamos sem superar, só passamos. E agora a gente tenta recuperar e fazer ajustes já na vida adulta, né? Porque o univentricular a gente tem que ficar de olho. E aí eu sempre peço aqui o socorro da Fabiola, que inclusive é nutri de Larissa, né, gente? Vamos ouvir a Fabiola agora. Pois é, com muita satisfação, né? Vi Lari crescer e hoje cuidar desses adultos é uma satisfação. Para quem não me conhece, né? Eu sou Fabiola, sou nutricionista, mas antes de ser nutricionista, eu fui mãe de cardiopata, né? Então, isso me ajudou a ampliar a minha visão. Ao contrário das meninas, eu não tive nenhuma dificuldade com relação à alimentação do Hugo, né? Mas esse cenário que lá atrás eu não conhecia como eu conheço hoje, né? Então, conhecia somente como mãe, me levou a ter o medo de ele ser magrinho, pequenininho e ter várias dificuldades. Então, além disso, eu tinha uma babá que hiperalimentava, né? A gente sempre prezou por uma alimentação saudável, mas ele comia mais do que deveria e não gastava. Então, chegamos a um quadro de obesidade e foi muito difícil o processo, porque quando chegava e dizia que era cardiopata, mesmo na condição de obesidade, eu via que tinha uma relutância, uma dificuldade ali dos nutricionistas em acompanharem. E aí foi quando eu decidi estudar, né, para ajudar meu filho, já que eu não estava conseguindo de outras formas. E já com essa visão
sobre a cardiopatia congênita, sobre esse contexto, eu digo que ficou mais fácil, né, emergir aí nesse mundo. O Hugo, ele nasceu com uma estenose pulmonar severa. O tratamento até hoje foi por cateterismo, então a gente ainda não precisou de cirurgia, mas tem outras válvulas que são comprometidas, então a tricúspide está aí aguardando, vamos ver se uma hora precisa de cirurgia. Mas hoje ele não só, né, conseguiu entrar no peso adequado, recompor massa muscular, mas é atleta também, como o Luca da Larissa, né? Então, é toda uma construção para que nós chegássemos até aqui. Eu digo que a gente é da velha guarda, né? Fabi, o pessoal está Então, dizendo, tem muito caminho. que o teu áudio está um pouco ruim. Eu não sei se tem como você mudar alguma coisa. Eu Será tô que é o ouvindo sem fone? Deixa eu... cortes aqui. Eu estou Aqui ouvindo para ruim. mim tá corrido. Agora tá dando uma espécie de eco na sala, mas sem cortes para mim. Gente, Deixa a eu ver. Fabi se apresentou e ela diz assim: a gente é da velha guarda, a gente é de uma época que o conselho é assim mesmo. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. E é sobre isso que nós vamos falar com vocês. Sobre coisas que outros não falam ainda. E a gente, como ponta de lança, está alertando para vocês. Então faz o seguinte, pega esse aviãozinho que está aí, manda para toda a tua rede de apoio. Para os avós, para a babá, para o pai da criança, Para outras mães, pessoas que podem te ajudar e para outras mães de cardiopata que eu sei que a gente conhece assim. E só a gente se conhece. Dentro da bolha, a gente conhece o mundo inteiro de mãe de cardiopata. Então, vamos avisar, porque é um assunto pouco falado e muito importante em qualquer fase da vida. Então, aproveita esse foguetinho e manda para aquelas pessoas que estão ali no início do teu direct, que é com quem você mais fala, e a gente vai seguir agora para os temas bem específicos, tá? Olha, mesmo que você olhe para o seu filho e ache que está tudo bem, a gente sabe que ele vai enfrentar desafios grandes mais para frente. Se você não chegou nessa fase, você vai chegar, né, na fase da cirurgia, de algum procedimento, ou mesmo aquela fase que algumas mães já citaram aqui, da dificuldade, da seletividade, da introdução alimentar, da amamentação, alguma fase do processo da construção dos hábitos alimentares e que vai apresentar alguma dificuldade ou desafio. E por isso mesmo a gente vai tratar desses assuntos aqui. Aí você olha para a criança, como a gente colocou no post desses dias, que por fora tá tudo ótimo, tá tudo bem, mas por dentro tem um coração alterado, tem outros órgãos alterados, tem o impacto do coração nos outros órgãos, porque vai muito além do coração. O coração mal formado acaba acompanhando e impactando a formação dos outros órgãos que ainda estão em processo quando o coração já está prontinho e com um defeitinho ali, né? Então, essas coisas a gente tem que se ligar para ir suprindo as falhas, né? Tudo pode estar por fora muito bem e por dentro está ali bagunçado. Faltando nutrientes, faltando minerais, faltando uma coisa, outra, que muitas vezes nem nos exames clínicos são identificados. A Fabiola fala bastante dessas questões, que são coisas bem específicas que nem sempre os médicos que estão acompanhando, por focar no coração, por focar no pulmão, não observa. E aí a gente tem que saber para dar uma pincelada, doutor, e olha, isso aqui será que, né? Mas ninguém vai explicar para a gente. Pelo contrário, a gente é quem tem que sinalizar para eles. E como a gente vai fazer como a gente vai conseguir contribuir com a equipe desse jeito? Como a gente vai chegar nesse lugar colaborativo da equipe? Conhecendo como é a nutrição do cardiopata.
como funciona seu filho e a nutrição dele, que vai além de alimentar. Alimentar parece até fácil. Nutrir como o cardiopata precisa é que são elas, né, Lara? É isso, porque assim, muito se fala sobre alimentação balanceada, comida de verdade, né, alimentação saudável, mas quando a gente fala assim esses termos genéricos, normalmente é para uma criança que não tem nada. Os nossos filhos, não é natural. A gente precisa dar uma ajudada, né? A Fabi tá fazendo assim. Porque tudo que acontece dentro, por conta desse coração mal formado, colabora para que o círculo não feche, né? Para que não tenha esse equilíbrio natural. Porque não tem. O coração está tentando equilibrar, mas desequilibra outras coisas. É isso que a gente precisa ter em mente. E a desnutrição, má nutrição em crianças cardiopatas é muito grande. Né? Há estudos que falam até em 64% das crianças. E a gente sabe, a gente interage com vocês, às vezes a gente põe umas perguntinhas lá e vocês dizem, não, eu faço tudo, tá tudo certo. Mas não tá, porque quando aí alguém vai estudar essas crianças, vê que não tá. Né? Em algum momento vai explodir para você que não tá. Né? Ou você vai descobrir do pior jeito, o teu filho cheio de intercorrências lá na cirurgia, ou com um prejuízo. Um prejuízo muito grande na estatura, né? A gente não pode deixar chegar a esse ponto. E essa má nutrição, ela colabora muito, ela aumenta muito os riscos da cirurgia, né? As intercorrências, o tempo de UTI, tem pesquisas que falam que aumenta até em 50%. As crianças bem nutridas ficam metade dos dias na UTI, metade dos dias entubadas. E aí a criança que porventura tem alguma intercorrência, ela tem muito mais dificuldade em sair dessa intercorrência porque está faltando nutrientes nela. Então, assim, para a cirurgia é extremamente importante. Mesmo que você não ache, você não tenha consciência, ou você não consiga ver lá na frente, porque o que você vai fazer hoje vai reverberar no teu filho lá na adolescência, lá na vida adulta, lá na vida idosa, né? Então, essa nutrição e a criação dos hábitos saudáveis, a correção dessa falta de nutrientes, traz efeitos a longo prazo, até para os filhos dele. Mas, enfim, se você não consegue ver isso, que seria uma coisa muito legal da gente olhar, olha a questão imediata da cirurgia. É fundamental essa criança entrar forte e bem nutrida para a cirurgia. E é por isso que você precisa parar e olhar para esse tema. Né, Fabi? E, eu queria perguntar para a Fabi, por que é que a desnutrição é tão frequente em cardiopatas, né? Você que entra na questão mais específica, mais científica da situação. A gente fala o que a gente vê, o que a gente vive, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessas causas, as possíveis causas. O que acontece? Vocês estão me ouvindo bem, agora né? Melhorou. Se o áudio estiver ruim, vocês sinalizam aí. Perfeito. Acho que era o fone que estava descarregando. O que acontece? Em algumas cardiopatias, a gente tem ali uma demanda metabólica maior, tá? Há ali um apontamento, inclusive, do Ministério da Saúde brasileiro, de que em alguns casos a gente tem ali a necessidade de 1,5 a 2 vezes mais de micronutrientes, especialmente naquelas cardiopatias mais complexas. Quanto mais complexa, maior o estresse que aquela condição causa no corpo. Né? Como foi falado aí pelas meninas, esse estresse já se inicia lá na vida fetal. Né? Então, se esse bebê tem uma cardiopatia complexa, precisa de cirurgia nos primeiros meses de vida, e ele não nasce com as reservas boas porque não foi nutrido na vida fetal, ele vai ser um bebê com maior risco de intercorrência. Né? Então, essas demandas precisam ser tratadas ali desde o útero. E aí, essa criança nasce, vai para a cirurgia, tá? Quando ela não vai para a cirurgia de imediato, muitas vezes ela precisa de várias medicações até chegar ao momento da cirurgia. E aí a gente tem não só uma demanda maior por esse estresse, mas também a possibilidade de expoliação de nutrientes pelos fármacos, de efeitos colaterais que afetam esse trato gastrointestinal e que podem também
ali afetar essa aceitação alimentar, né? A absorção de nutrientes pode ser prejudicada também. A depender da cardiopatia, a gente pode ter ali uma hipoperfusão intestinal, ou a gente pode ter uma baixa entrega de oxigênio. Então, esse intestino não vai funcionar como deveria. Então, são vários os fatores. E eu digo que são questões que se retroalimentam, né? Essa criança vai para a cirurgia, então, cirurgia expolia. Se ela não entra bem com as reservas boas, risco maior de intercorrência. Se ela sai sem repor, recuperou. Mas pode ter um impacto, né? Eu vi várias mães aqui falando, inclusive no post que vocês fizeram, a Lara também passou por isso. Então, há questões que se prorrogam após a cirurgia. A gente acha que é do coração, resolveu o coração, mas não está tudo bem, a criança continua seletiva. Seja porque tem alguma falta de nutriente que suprime esse apetite, que altera o paladar e traz a seletividade alimentar, seja porque essa criança passou muito tempo internada, teve pouco estímulo, né? Tem uma fono aqui que eu achei bem bacana, ela vir para a live para poder ajudar o paciente dela, realmente essas informações são muito esmiuçadas, né, para a gente achar, e eu espero que ela saia daqui com algumas, né, alguns insights, inclusive fico à disposição lá no direct para a gente trocar uma ideia, eu prezo muito por essa questão multidisciplinar, né? Então, assim, a gente precisa se atentar que vai muito além, né? Muito além. Se fala muito em gasto energético maior, é para todo mundo? Não. Poucos estudos verificam o consumo alimentar dessas crianças em casa. A maioria dos estudos vem no período do hospital, onde a gente tem um monte de vieses. Mas os poucos estudos que veem esse trecho ambulatorial em casa demonstram que as nossas crianças consomem 80% do que uma criança normal, sem cardiopatia, precisaria para crescer e se desenvolver bem. Então, se ela come menos do que uma criança sem estresse nenhum precisa, é hipermetabolismo? Não é. É porque ela não consegue consumir o adequado. E aí isso vem a questão de digestão, absorção, interação fármacos-nutrientes, colaterais ligados ao tratamento medicamentoso, consequências do processo de cirúrgico, né? Entra muito antibiótico, muita medicação, mexe com esse trato gastrointestinal. Enfim, né? É um assunto bem amplo, né, Lara? Você faz uma pergunta e eu dou 10 minutos de resposta, né? É porque as causas são múltiplas, são muitas coisas que interagem. E é isso que a mãe precisa entender. Ela tá fazendo tudo certinho, ela tá fazendo tudo certinho com a criança que não tem nada. Né? Quando ela começa a entender que o intestino já nasce alterado, a cirurgia altera o intestino, já nasce com menos nutrientes, faz cirurgia que perde nutrientes, o remédio faz perder, a criança não come o suficiente. Entendeu? É muita coisa. Não tá assim tão tudo bem. Dá para melhorar, né? Mesmo quem acha que tá tudo bem, dá para melhorar. Então fica aí. E ainda tem as crianças dentro desse quadro, que vocês já viram que tem muitos fatores colaborando para que essa criança não esteja bem nutrida. E assim, para quem não sabe, a nutrição é o que faz tudo funcionar dentro da gente, né? São a matéria-prima de tudo que o nosso corpo precisa fazer. Então, se está faltando a matéria-prima, ele não consegue fazer nada, ele não consegue ter uma imunidade boa, ele não consegue crescer, ele não consegue recuperar. Até um corte pode demorar mais para sarar porque a criança não está bem nutrida. Então, é um negócio importante. O próprio funcionamento cardíaco, né, Lara? Se a gente tem uma deficiência de ferro importante, a gente pode ter uma arritmia. E a arritmia está ali e outras coisas não são investigadas. A cianose, a gente já falou disso. Sempre acha que a culpa é da cardiopatia. Isso, entendeu? Tá faltando nutrientes. A gente precisa pensar nisso. É muito provável que os nossos filhos não estejam ingerindo todos os nutrientes que eles precisam. Ou estão ingerindo, mas estão perdendo e não precisa dar mais, né? E aí, dentro desse quadro bem complexo, vocês já viram que é complexo, tem ainda aqueles mais em risco, né? São riscos ligados ao coração e
que vão além do coração, né? Por exemplo, algumas cardiopatias, por si só, pela fisiologia, né? Pelo que ela faz acontecer dentro do corpo da criança, essa circulação diferente, já vai trazer maior risco. Que é, por exemplo, o caso de uma hipoplasia do ventrículo esquerdo, caso de uma atresia pulmonar, uma atresia tricúspide. São cardiopatias graves que a gente já imagina que pode trazer mais consequências. Mas cardiopatias consideradas mais simples, como uma CIA, uma CIV, também são de maior risco por conta do hiperfluxo pulmonar, por conta da hipertensão pulmonar, né, que pode vir com essas cardiopatias. Então, assim, meu filho tem uma cardiopatia simples, não tem risco? Tem maior risco de ter atraso no crescimento, no desenvolvimento, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Na fala, lá na frente, tem relação com a alimentação que você dá quando bebezinho. Imagina. Aí você vai dizer que a culpa é da fala, mas na verdade foi falta de nutrientes na fase de nutrir o cérebro. Mas vamos lá. E isso tem relação com o desenvolvimento da criança. Vocês estão me ouvindo? Que eu tô me ouvindo. Eu não sei se o som está chegando aí. O desenvolvimento da criança, seja de peso, de altura e cognitivo, vai estar relacionado à nutrição. E como Lara falou aí de várias cardiopatias, a evolução no tratamento também causa impacto, está extremamente relacionado, certo? Eu vi muita mãe perguntando aqui, o meu tem repercussão hemodinâmica, o meu tem tetralogia. Se liga nisso. Se atrasa o momento da cirurgia, se tem insuficiência cardíaca, se tem impacto hemodinâmico, isso tudo vai estar relacionado e aumentando os fatores de risco, certo? Se passa tempo com ventilação mecânica, né, no tubo, imagina, a criança passa tanto tempo com o tubo que isso dificulta os músculos e ela vai dificultar a sucção. Ela está deitada, internada no período da introdução alimentar, isso vai atrasar a introdução alimentar, tempos maiores de internação. Tudo isso vai prejudicando a alimentação e é uma bola de neve, gente. Isso vai atrapalhar a dentição, isso vai atrapalhar as questões cognitivas e de aprendizagem. É uma coisa que vai atrapalhando a outra, entendeu? É você que liquidifica os alimentos e precisa fazer tudo amassadinho, e aí isso não tem estímulos para os dentinhos. Entendeu? Tudo isso a gente precisa estar ciente. Aí vem uma intolerância alimentar, vem uma hipertensão pulmonar, e isso tudo vai prejudicando. Inclusive, eu até anotei aqui que a hipertensão pulmonar é o fator mais fortemente associado à desnutrição no pré-operatório, né? Então, a gente teme a hipertensão pelas questões de atrasar a cirurgia, mas ela também causa desnutrição que vai impactar no resultado da cirurgia, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, do tempo de internação e na questão da mortalidade mesmo. Então, a gente tem que ficar de olho nessas duas coisas, entendeu? O ideal seria que a criança fosse avaliada nessas questões nutricionais periodicamente, mas isso não é feito, né? A mãe, então, tem que ser a que vai rastrear, identificar isso antecipadamente para que haja uma intervenção precoce, principalmente quando está perto da cirurgia. E aí eu já vou sinalizar outra questão aqui, que eu anotei nas perguntas. A mãe diz assim, eu tenho que avaliar as questões nutricionais. Mas e quando eu não encontro uma nutri? Quando eu devo procurar uma nutri? Essa é outra questão muito importante. Não há. Não é nem que eu diga assim, procure que você vai achar. Não, você não vai achar.
nutricionistas que se dediquem a estudar como é o bebê cardiopata congênito. E por isso mesmo você precisa saber. Essa live é tão importante. Porque você, mãe, é quem precisa saber. Entendeu? Porque você não vai encontrar profissional. Aí você vai fazer feito a Fabíola e ter que fazer uma faculdade. Aí a gente vai perder tempo demais, seu filho já está grande. Corre aqui, anota tudo isso e vamos superar que a gente, ó, a gente aqui é advogada, a gente aqui é nutri de filho, a gente é enfermeiro de filho. Sabe, a mãe de cardiopata é um combo completo. Vamos embora. É um Que a corpo. gente tem que É ter outra cuidado coisa redobrado importante, com né, algumas Jana? coisas. Outra coisa importante, você falou aí eu vi passar aqui, não vi quem falou, mas a pessoa diz assim, minha filha está corrigida. Né? A gente precisa entender que há correções de fato total, onde não fica nenhum residual, e há correções onde ficam residuais que necessitam de medicações ou ficam outras alterações. É preciso entender também o histórico desse período cirúrgico, desse período perioperatório, como foi? Teve lesão de fígado, lesão renal aguda, teve alguma coisa que necessita de cuidado lá na frente, né? A criança teve várias intercorrências, precisou de antibiótico, então tudo isso, se não for verificado e identificado possíveis sinais, a gente pode protelar, né? E como a Lara falou, ver esse impacto lá na frente, né? A fono está aqui, isso é outra coisa muito importante. Inclusive no PFI a gente traz essas pontuações, né? Para a mãe entender quando precisa buscar uma fono. Porque o que é que acontece? Tanto, não só quanto em relação à nutricionista, mas em relação à fono, em relação à pediatra. Nem sempre a gente tem profissionais que têm esse tato maior com o cardiopata para direcionar. Então, a gente, mãe, é quem identifica a demanda e leva para os profissionais para a gente requerer ali aquele cuidado. Quantos de nossas crianças não fazem uso de circulação extracorpórea? E isso já causa impacto na nutrição e na alimentação, né, Lara? Tem coisas que deixam a gente de sinal de alerta para cuidado redobrado, né? Eu tô vendo os comentários aqui, eu nem sei. É tanta coisa para falar, gente. Tanta coisa, né? Eu também de olho aqui. Falando, corrigiu, tomando furosemida. Então, amiga, você tá no mesmo barco que a gente. E outro assim, como é que eu faço para descobrir? Gente, é um negócio difícil de descobrir. Então, sabe o que você faz? Você trabalha com prevenção. Você toma as medidas, né? Para adequar isso. Até porque tem as variações, né, Lara? Eu digo assim, eu vi um dia desse uma correlaçãozinha que eu achei bem interessante. E o profissional, acho que era uma cardiologista, dizia assim, cardiopatia é igual milho de pipoca. Depois que estoura e se transforma em pipoca, é tudo diferente. No início é tudo cardiopatia, mas cada um tem um impacto diferente. Então vai ter aquela criança que vai passar por todo o processo e não vai apresentar nenhuma dificuldade aparente, mesmo sendo do grupo de risco, aparente, isso, né? Mas vai ter aquela criança que vai ter todas as dificuldades. Então, assim, mas a questão é que na base eles vão sempre exigir mais, a menos que seja uma cardiopatia extremamente simples, com a correção total, e a gente ainda precisa considerar o antes. E né? tem gente ainda falando assim, como foi esse prevenção? Não tem uma receita, não tem um milagre, não tem uma vitamina que resolve o problema de todo mundo. É criar hábitos saudáveis, dar alimento correto, nas quantidades corretas, na hora correta. Lembrar que precisa dormir, que precisa brincar, que precisa ser imunizado. Nós vamos falar mais pra frente, calma. Eu quero voltar um pouquinho para trás, assim. Queria, Fabi, que você falasse. Eu ia dizer, anota então, Tiago, isso que a Lara vai falar sobre o que é sinal de alerta, né? O alto risco nutricional. Fabi falasse, assim, Fabi, alguns sinais de alerta, algumas condições para a mãe já ficar atenta, né? Que eu acho que todo mundo deveria fazer o que a gente diz, aplicar o programa PFI, todas as crianças, porque tem a prevenção lá na frente, né? O envelhecimento precoce, doenças adquiridas e tal. Mas tá, se você a gente precisa correr para poder dar tempo de chegar lá. Você só quer fazer porque você está numa emergência ou porque você quer resolver o problema agora,
Fala quais são essas coisas que a mãe precisa se atentar e ter um cuidado redobrado, que pode estar a risco mesmo de estar mal nutrido. Bora lá, né? Aquela criança que, mesmo comendo bem, não ganha peso. Aquela criança que, mesmo estando com peso bom, não cresce. Aquela criança, mesmo estando com o peso e o crescimento bem, é aquela criança que tem várias infecções recorrentes, que a imunidade nata nunca dá conta ali, a criança está pegando vírus a todo tempo. Aquela criança que rejeita uma variedade enorme de alimentos, tem uma seletividade alimentar expressiva, ou que rejeita determinados grupos alimentares, tá? Aquela criança que não atinge os marcos motores, né? Então, o desenvolvimento da fala tem seu potencial de desenvolvimento neuronal ali entre 3 e 4 meses. Começa lá na barriga. Então, a criança só vai falar com 1 ano. Então, eu só vou estar preocupada lá quando ela não falar. Mas a verdade é que esse processo já começou a ocorrer muito antes. Por isso que eu digo, aquela criança antes, né? Antes. Mas isso. Aquela criança, né? Tem a colega fono aqui. Aquela criança que você percebe que para ela é difícil comer. Inclusive para as maiores, aquela criança que demora muito para comer. Aquela criança que não aceita a evolução de consistência. Então, a gente precisa pensar nas questões nutricionais em si, mas nas questões que afetam essa nutrição. Se a criança não consegue mastigar, por exemplo, alimentos mais duros, a gente vai conseguir identificar, porque ela é uma criança que ou ela vai chupar aquela carne, que às vezes é mais durinha, e jogar fora, ou ela vai rejeitar aquele alimento, porque pode ter uma hipotonia ali como consequência de um período prolongado de internação. Então, assim, são vários sinais. Aquela criança que come agora, né, fome zero, aí como Jana falou, aquela criança que come agora, e se você não ofertar comida, ao longo do dia ela não está nem aí. Ou aquela criança que come muito pouco e já está com aquela, você tem a sensação de que ela está saciada, ela vai recusar. Né? Então, seria uma saciedade precoce, uma saciação prolongada. Então, existem vários sinais e que se modificam. Não é porque é uma tetralogia, é uma atresia, é um ventricular que eu vou ali ter sintomas idênticos, não. Há essa variação. Por isso que a gente preza tanto pela autonomia de vocês. São vocês que precisam entender esses sinais, identificar o que o meu filho tem, quais os profissionais que eles precisam, né? A Fono, que já virou nossa amiga aqui, tá falando da questão emocional. Influencia muitíssimo. Nós mães não sabemos, não temos consciência, porque a angústia que a gente vive é muito grande. Tanto que no PFI a gente tem uma aula sobre isso, né? A hora da comida. Porque a mãe precisa estar serena. Se a mãe não está serena, a criança sente e o caldo entorna. Um negócio que já tá ruim, piora. E aí é um negócio que é café, lanche, almoço, lanche, janta, ceia. Então, assim, várias. Dá trabalho, né, Lara? Nossa Senhora! Um dia inteiro. E além dessas coisas que você citou aí, Fabi, eu queria citar umas coisas que você falou na aula outro dia, né? Para a mãe ficar atento. Por exemplo, se a criança está com uma das câmeras cardíacas aumentada, isso traz risco maior. Isso. Se a criança está com insuficiência cardíaca, traz um risco maior. Se a criança tem crise de hipóxia, traz risco maior. Se tem hipertensão pulmonar, é um dos maiores riscos, né? Você ensinou pra gente. Se a criança tem hiperfluxo pulmonar, inclusive ela não consegue se alimentar direito se ela tem hiperfluxo pulmonar. A criança que tem anormalidades cromossômicas, que tem refluxo, que tem baixo peso... As síndromes, né? Porque pode ser que alguém não entenda esse termo, mas as crianças têm síndromes, algumas síndromes trazem riscos adicionais, né? Infecções respiratórias recorrentes, vômito, isso aí, anota aí que esse a gente, eu acho que tudo, 100% aqui, tem isso aí. Uso de sonda e de gastrostomia, né? A colega Fono falou aqui do caso dela, então existe um risco,
nessa questão, por isso precisa ser muito bem manejada. Claro, se coloca uma criança numa sonda, numa gastrostomia, porque é necessário, mas o objetivo final é que o quanto antes a criança saia daquela condição e comece a comer por via oral. Mas, se há deficiências nutricionais que suprimem esse apetite, que dificultam a digestão, trazem saciação prolongada, saciedade precoce, ou essa cardiopatia não tem uma correção total e traz esses riscos, né? Como a Lara falou, tem insuficiência cardíaca, tem hipertensão pulmonar, cuidado precisa ser redobrado para a gente tirar a criança dessa condição, né? Outro ponto importante sobre essa questão que a Lara falou, quanto maior o score de risco cirúrgico, né? Que aí normalmente a gente vê muito falar da escala Resch, maior o risco nutricional. Isso, dessa criança. E eu tô vendo Gente, um monte de gente esses seriam os fatores de risco. E esses fatores, Lara e Jana, são do consenso, é o consenso mais recente que a gente tem, é do consenso espanhol sobre a risco nutricional nas cardiopatias congênitas. Então, é de um documento oficial, tá? Um monte de gente falar da alergia à proteína do leite. Se tem relação? Tem relação, gente. Claro que tem relação. Por quê? A gente já falou, nossos filhos nascem com a macrobiota alterada. Já nascem. Depois passa por cirurgia, altera de novo. Aí toma leite artificial quando nasce, que altera também o intestino. Então, é tudo consequência do que nós estamos falando. Então, se teu filho tem essa suspeita de alergia à proteína do leite, que não dá para ter certeza quando eles são bebês, né? A gente já diz que sim e tira para não ferir mais ainda. Tá tudo interligado. É da mesma coisa que a gente está falando, entendeu? E vocês viram que a frequência é muito grande. Muitas pessoas só aqui na live comentaram: meu filho tem, meu filho tem, meu filho tem. Então, é isso, gente. A prova é essa. Vocês estão vendo aí na prática. E muita gente também comentando de baixo peso tão grande que precisou de gastrostomia antes para preparar para a cirurgia. E isso é muito ruim, gente. Porque geralmente a gente tem o que fazer antes. Não precisaria se a gente descobrisse o nosso papel e tivesse conhecimento do nosso poder de agir. A hora de agir e como agir. Entendeu? Então, a mãe identificando esses riscos que nós citamos aqui, a Lara e a Fabi citaram aqui, a mãe identificando esses riscos. Se seu filho tem esses riscos, não espere a perda de peso, não espere cair na curva. É comum o pediatra ou o médico dizer assim: não, mas é porque cardiopata fica aqui na linha de baixo mesmo e vai se acomodando nessa posição. E a mãe não precisa aceitar que o filho é magrinho, é baixinho. Minha filha, o da Fabi, o da Lara, ficaram abaixo do seu potencial genético de crescimento e hoje já se sabe que não precisava ser assim. Se seu filho está abaixo do crescimento ideal, seja de peso ou de altura, você não precisa aceitar. Porque 3 mães estão aqui olhando para você e dizendo: não precisa, você pode fazer coisas aí na sua casa que vão modificar essa realidade. E aí, você também não precisa esperar o médico, a equipe dizer assim: olha, você tem que chegar nesse nível aqui. Você pode em casa fazer comidinhas que vão levar a isso, tá? Porque não vai fazer mal ao seu filho, não vai atrapalhar o tratamento. Porém, há os casos que o médico diz: olha, ele precisa chegar a tal peso para melhorar o resultado cirúrgico, para facilitar o resultado cirúrgico que nós desejamos. E aí, mais do que nunca, a mãe tem esse poder de conseguir chegar a esse local. Infelizmente, o que nós temos visto são crianças com crise de hipóxia, crianças com queda de cabelo, com unhas enfraquecidas, mudança da tonalidade de pele, E do cabelo. E do cabelo, para só então a mãe gritando. A Fono disse aqui: as mães não são consideradas na hora de passar a informação. E aí a mãe diz assim: mas ele não era assim, mas isso não estava assim, eu estou notando isso. E nem sempre isso é respaldado pela equipe. E isso é desnutrição, isso é falta de coisas.
lá dentro do organismo dele. E você pode suprir isso, tá bom? Então, quando agir, quando fazer alguma coisa, quando você identifica tudo isso que a gente citou de risco aqui e que você pode agir para mudar qualquer alteração no seu filho, você vai criando um diáriozinho para modificar, agir a partir daquilo ali, né, Lara? Pois é, eu sou da prevenção, então eu já começo antes do negócio acontecer, né? Fiz sem saber, até hoje cuido da alimentação das crianças. O Fabi tem uma outra questão que a gente não falou, que é aquela questão de que a gente precisa se lembrar que os bebês não nascem prontos, né? Tem algumas coisas que ainda estão se formando e os nossos nascem em desvantagem. Falei do intestino, né? Dá uma pincelada nisso daí, que a gente já tá aqui, ó, 50 minutos. Meio que a gente já falou subentendido, né? Então, assim, esse coração, principalmente nas cardiopatias mais complexas, ele vai afetar, como a Jana falou, o desenvolvimento de outros órgãos ali. Então, a gente tem ali uma afetação a nível cerebral, isso já está comprovado, vocês já publicaram sobre isso, tem aula lá na plataforma de vocês que eu sei, né? Então, algumas crianças, claro que é quando vai rastrear, quando elas apresentam a epilepsia, e aí vai fazer o exame e a gente vê que realmente tem alteração, né? Mas essas alterações já começam lá no útero. A gente precisa entender que, e aí eu estou falando só dessa relação coração-cérebro, tá? A gente precisa entender que esse cérebro não nasce pronto. É tanto que os nossos bebês demoram mais de ano para andar, enquanto outros mamíferos andam com semanas depois que nascem, né? Então, o bebê não está pronto. E aí, o que é que acontece? A gente, por falta de informação, perde a oportunidade de nutrir até os 2 anos, né? Há sociedades que falam ali até 36 meses. A gente tem uma plasticidade neuronal, esses órgãos estão ali maturando, inclusive trato gastrointestinal, e a nutrição tem a maior influência nesse desenvolvimento. Então, os primeiros anos, a gente diz que são os anos de ouro, onde a gente tem uma capacidade de modificar, tá? De nutrir esse corpo para que ele se desenvolva. Então, assim, a gente precisa entender que remédio trata problema. O que recupera o corpo é nutriente. Isso aí nunca vai mudar, enquanto o ser humano não existir, né? A questão do intestino, a Lara já falou, então isso é comprovado cientificamente, tá? Eles já nascem com desbiose intestinal. Então, as bactérias lá do intestino já nascem alteradas. A circulação extracorpórea, quando precisa, bagunça ainda mais e torna esse intestino mais permeável. Nas cardiopatias, onde a gente tem a baixa saturação ou baixa entrega ali de sangue, de oxigênio nos órgãos mais distais, como o intestino, a gente tem um risco maior deles reagirem a proteínas como a proteína do leite de vaca, que são proteínas maiores, né? Então, assim, eles já nascem em desvantagem, especialmente aqueles que precisam de intervenção nesse período de ouro, que vai até 3 anos, que é a maioria dos complexos, né? A verdade é bem essa. E aí, quando você fala dos complexos, tanto simples como os complexos, os nossos bebês nascem em desvantagem e se a gente não agir, eles vão crescer em desvantagem. Essa questão do crescimento em estatura é uma situação e de nutrição em relação a peso e força, imunidade é outra. Tá? Até porque tem a questão das anormalidades que ele já tem, dessas questões que afetam vários órgãos, os de circulação alterada, porque vai impactando
o organismo todo funciona com baixo oxigênio, com a cianose, hipóxia, e isso vai afetando os outros órgãos a longo prazo e traz efeitos de envelhecimento que a gente ainda quer falar aqui. E os efeitos colaterais e os riscos associados ao tratamento. A gente não pode abrir mão da medicação, mas a medicação impacta o fígado, impacta os rins, traz tosse, traz dor de cabeça, traz uma coisa e outra que a gente precisa suprir, não é, Lara? Os fatores relacionados. Então, assim, vocês conseguem perceber que a nutrição é muito importante em tudo isso. A Fabi falou, o que recupera, o que faz crescer, o que faz desenvolver, é tudo os nutrientes. Eu acho que se fala muito alimentação saudável, mas a gente não consegue compreender a fundo o que isso quer dizer, né? E recentemente a gente entrou em contato com um artigo, né, Fabi, alguns estudos que falam sobre o envelhecimento precoce do cardiopata. Que, tipo, nós ficamos, né? Então, assim, é um negócio complexo que não dá pra gente falar aqui. Mas a gente já antecipa vocês que esse cuidado com a boa nutrição previne essa questão do envelhecimento precoce, tá? É uma questão, assim, complexa, porque os nossos filhos cardiopatas, por todas essas alterações, acabam tendo um processo inflamatório interno maior, né? Que não se vê, mas existe um processo inflamatório. E esses estudos apontam que o declínio físico e cognitivo, a velhice, né? Começa nos cardiopatas que conseguem chegar lá, né? Por volta dos 40 anos. Esse declínio, essa caída na qualidade de vida, movimento, o rim começa a dar problema, o fígado começa a dar problema, o coração começa a ter problema adquirido mais cedo. Nas outras pessoas, sem nada, começa aos 70, essas coisas. Gente, anota isso. Presta atenção nisso. Repete, né? Lara, repete. Nas pessoas sem uma cardiopatia congênita, o declínio físico e cognitivo inicia por volta dos 70 anos, né? O maior declínio. Nos cardiopatas, começa por volta dos 40 anos. Nesses cardiopatas com uma inflamação sistêmica. Não é todos, tá, gente? Mas são 30 anos a menos de vida com qualidade. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. Por isso que a gente precisa agir. Claro. A gente precisa investir nisso hoje. Depois a gente fala, ai meu Deus, a cardiopatia, mas meu filho tem uma vida curta. Mas tem o que fazer e dá para ter a vida longa. A gente Exato. E assim, todo mundo quer um suplemento, né, Lara? Mas não adianta suplemento se a base tá ruim. Gente, tem coisas que a gente não consegue suplementar. Essas perguntas, porque todo mundo tem uma pílula mágica e eu deixei aqui as perguntas para o final. Mas vamos lá, que ainda tem. Olha, a questão das medicações impactando os nossos filhos, atrapalhando a nutrição, roubando os nutrientes que o alimento manda, a medicação vai lá e diminui o potencial de absorção. É importante a gente observar. Aqueles que tomam anticoagulantes têm as questões colaterais, porque vai atrapalhando, vai trazendo, às vezes, sangue oculto nas fezes. Teve uma mãe que perguntou assim, e o que observar? O que é que fica escondido? Sangue oculto nas fezes, redução de absorção de ferro, potencialização do efeito de anticoagulantes e antiagregantes. Até os fitoterápicos, as ervas, os chazinhos da vovó podem fazer isso, entendeu? E aí a nutrição fica prejudicada e o tratamento também, entendeu? Você nem percebe, tá tudo bem por fora, você tá dando o remedinho, você tá dando o chazinho, fazendo tudo que é seu melhor. Mas aquilo não pode ser junto, aquilo não pode para o seu filho e você não sabe disso. E o médico também não lhe alertou disso, porque na faculdade de medicina não se fala disso, entendeu? Então, não é da área dele. Ana. Não é da gavetinha do cardiologista, não é da gavetinha do pediatra, só que nosso filho não são gavetinhas. Ele é um armário completo e a gente precisa analisar tudo isso, entendeu? Ele é um conjunto completo. E aí, por isso mesmo, a gente tem que observar rotina de sono. Olha, a gente fez aquele negócio da rotina de sono, muita mãe mandou carinha triste, outras mandaram carinha feliz. O filho dorme às 22 horas, 23, às 21h30. Meia-noite. Meia-noite.
Mas você. Ai, não, mas é porque ele dorme muito ao longo do dia, tira sonecas. Você já ouviu falar que o hormônio do crescimento tem horário para ser liberado? E isso acontece justamente à noite, num horário específico, que se seu filho está acordado, ele não está fazendo uso das questões que vão ajudar ele com o crescimento. E por isso que criança tem que ter hora para dormir, e não é às 21h30, não é às 22 horas. Fique atento a essas coisas. Ajustes pequenos vão fazer melhorar a qualidade de vida do seu filho. E como tem muita coisa para a mãe saber, e ser esse anzol que puxa o profissional e a equipe para onde a gente quer que nosso filho chegue, a gente criou o programa PFI, porque a gente sabe que não tem Fabíola para todo mundo, que não tem nutricionista explicando em toda a cidade. A gente criou o programa PFI, Programa Peso Adequado, Força e Imunidade para o seu filho. E aí a gente fez todo um elenco tem um livro, um e-book lá, só de questões teóricas para aquelas que gostam, como nós, de estudar o X da questão. Olha, eu quero entender por que eu tenho que dar tantas colheradinhas e só isso. Porque tem mãe que quer o pratão cheio e aí a criança não come. Tem mãe que olha o pratinho vazio e diz, poxa, tá faltando coisa aqui. Então, o Fundamentos do PFI traz todas essas informações. Por que eu preciso desse mineral, desse nutriente, desse... Entendeu? Tudo. Mais de 100 páginas só de informação nutricional técnica. Aí você diz, não, mas eu quero já ir para a prática. A gente tem um livro, um e-book só de prática, com mais de 100 páginas também, explicando estratégias desde a fase de gestação de um cardiopata congênito, passando pela fase do aleitamento materno, inclusive indicando dificuldades e como superar elas no aleitamento materno. Nessa edição especial, nós vamos ter uma aula já agendada para setembro, com a consultora em amamentação Camila Maza, que também é mãe de cardiopata, conhece os dois lados, fisioterapeuta, consultora em amamentação e mãe de cardiopata, vai ter uma aula com a gente, explicando tudo ao vivo e depois fica gravada para você rever pelos 2 anos que você tem acesso ao curso. E da fase de alimentação, aí vem a introdução alimentar e todas as idades até os 10 anos. Entendeu? E aí você tem a orientação do que você vai fazer. Os passos do PFI, desde do que a mãe tem que observar, como ela construir essa observação e o que ela vai fazer a partir do que ela observa. Isso, gente, é uma ajuda para a equipe que não tem tamanho. O que é que a equipe faz? Olha e diz assim, nossa, todo mundo devia preparar o filho desse jeito. Poxa, isso foi fundamental para a boa evolução dessa criança na cirurgia. A gente escuta isso direto dos cirurgiões. E aí a mãe perguntou assim, vai ter o livro de receita? Lá também tem um livro de restrições alimentares, um e-book, né? Um livro digital, sobre aquelas pessoas que fazem restrição de água, orientação para quem usa anticoagulante, que não precisa tirar todos os alimentos que têm vitamina K. Basta administrar bem isso. As questões de quem tem dieta zero, orientação também, dieta zero gordura, que a gente fala, principalmente para quem teve quilotórax, e aí precisa de algumas orientações e tem um e-book para isso. E as aulas, videoaulas, tanto minha de Lara, com essa linguagem mais mãe para mãe, falando sobre essas questões alimentares, quanto aulas específicas com a Fabi, falando dessas questões de nutrientes, macro, micro, como fazer o prato, tudo especificado, como deve ser a hora da refeição, para dar essa acalmada que a Fono sinalizou aqui, a gente tem isso. E tem os checklists, que são aqueles que você vai imprimindo e deixando na geladeira fase por fase, né? Porque aí vai te lembrando tudo. E vai desde a leitura dos rótulos
ao armazenamento em casa, como higienizar, como armazenar, como preparar. E aí tem o livro de receitas, que aí também você vai poder fazer ajustes nas receitas hipercalóricas, naquelas que você precisa ajustar, porque o menino está com dobrinhas demais e isso atrapalha o coração. Crianças gordinhas também atrapalha o coração, porque exige maior esforço. Então você tem que se atentar para isso também. Aí tem todos os checklists para você organizar por idade, tá bom? O livro de receita dessa vez, a gente quer lançar ele impresso, chegando na sua casa. Você vai deixar o endereço lá na hora da compra. E aí você recebe na sua casa esse livro de receita com os checklists para você ir fazendo todo o acompanhamento em casa. Lá no PFI também tem o calendário, né, Lara? Não tem o calendário? O calendário de vacinação. Porque a imunidade é muito importante nesse processo, né? E o que eu queria falar é o seguinte, o PFI é um programa, né? É um programa, o nome já diz, Programa Peso Adequado, Força e Imunidade. Ele ajuda você a ajustar todas essas questões. Então, ele é feito em 6 passos, né? Você, mãe, sozinha, seguindo os passos, consegue identificar onde está a maior dificuldade do seu filho nesse momento, né? E corrigir. Aí vão ter questões que vai precisar de um especialista, vamos dizer assim. E você vai entender que você vai precisar de um especialista, mas você vai ter um direcionamento, saber quem você vai procurar. Mas a maioria das coisas, especialmente essa preparação para a cirurgia, essa correção da falta de nutrientes, criação de hábitos saudáveis, ingestão da quantidade correta, interação com os medicamentos, você vai conseguir fazer seguindo o programa, né? Você tem o checklist que a Jana falou, da tabela de orientação para você perceber a interação entre os remédios. Então, você olhando o remédio que seu filho toma, a gente especificou quais são as reações adversas, o que pode causar dor de cabeça, náusea, vômito, perda disso, perda daquilo. E aí você já vai ver, então tá, isso aqui eu preciso melhorar. Também tem uma outra tabela que fala dos principais nutrientes para cardiopata, para você caprichar neles, porque se você não sabe, né? Como é que você vai saber no que você vai caprichar? Os multivitamínicos que tem por aí, não vai dar certo. Além das doses serem baixas, não é personalizado, né? Ele é genérico. Então, assim, ajuda. Quando o médico prescrever aqueles corretos, é uma outra questão. Mas você sozinha ficar dando multivitamínicos, não é aí que resolve, né? Então, assim, eu sei que a gente disse muitas coisas, né? Mas era para abrir a mente de vocês e começar a trabalhar isso na criança. Uma mãe até perguntou, as intercorrências do pós-operatório tem ligação com a alimentação? Tem, claro que tem. Porque, por exemplo, se teu filho não tem os nutrientes suficientes lá para reparar o rim. Então, quando faz a parada cardiocirculatória, dá um tranco no rim, se não tem os nutrientes para você fazer um restart naquele rim, para fazer ele se recuperar, ele não vai se recuperar. Ele vai ficar parado. E aí vai precisar de diálise, entendeu? A coisa tem maior risco disso acontecer se a criança não tiver esses nutrientes dentro do corpo. Vai além do ganho de peso. E para o ganho de peso, a gente tem todas essas tabelas, as orientações por idade, para vocês ajustarem a alimentação, né? Porque tem criança que vomita porque a mãe quer dar comida demais. Tem criança que não engorda porque a criança está comendo menos. Então, com essas quantidades por idade, tudo dividido por refeição, vai ficar muito fácil para vocês ajustarem isso, né? Tem criança então, que é seletiva porque o remédio deixa a comida ruim. O gosto do remédio. Ou porque toma o dia todo um monte de fórmula hipercalórica e perde a oportunidade de comer. Meu filho, né? É importante pontuar isso. Está entupido de fórmula hipercalórica, lógico que ele não tem mais fome, né? A digestão dessas formas hipercalóricas, elas ajudam, mas elas têm que ser usadas de uma forma correta, porque senão pode daí complicar mais ainda. A criança não come, a criança não desenvolve o hábito de mastigar, a criança não desenvolve o paladar, né? Com as verduras, as frutas que ela precisa ingerir. Então, assim, é um ajuste, vai te ajudar a ajustar tudo. Né? E de qualquer forma, independente, mesmo quem não quiser participar do programa PFI, ele vai estar disponível até o dia 20, já, não? Esqueci. Exato. Até o dia 20, com o livro de receitas impresso, né? Essa edição especial.
E mesmo quem não quiser, que fique sabendo disso, que você precisa dar uma atenção especial, seja para cirurgia, seja para o desenvolvimento, seja lá para a vida adulta dessa criança. É A muito importante. Luciene, Lara, a Luciene disse que adquiriu o PFI. O programa é o mesmo, mas nós vamos enriquecendo ele. Nós estamos com a aula, vamos acrescentar agora a aula da consultoria em amamentação. E estamos também já em contato com o Fono para fazer uma aula sobre essa questão da reabilitação, porque a gente tem visto muita criança que entra na gastrotomia e não a mãe não é instruída a incentivar para uma hora sair disso, entendeu? Ou por fórmulas, ou isso, ou aquilo, a criança vai ficando e a gente percebe assim, fica meio sem expectativa de um dia modificar essa condição. Então, a gente quer alertar as mães de como fazer para que elas, na sua casa, no seu caso, ela também possa ajudar a Fono, ajudar a equipe a reverter determinados processos que por vezes são necessários, mas que não devem ser o intuito eterno, tá bom, gente? Quem já E aí o está valor no do PFI não venceu ainda, né? Ele tem uma validade de 2 anos, você tem 2 anos para ver tudo. E os materiais em PDF você pode baixar, eles são seus para sempre. Vai receber essas atualizações que a gente está fazendo. A gente está querendo enriquecer. A gente já tem a aula com a endocrinologista, que foi também uma luz maravilhosa, trouxe muitas coisas. E agora vai ter a questão da amamentação e a gente está também acertando a questão da fono, da sonda, né? Que é uma coisa que muito comum nas nossas crianças. Então, a gente vai enriquecer. Luciene, não é eu um vejo livro as só, é um programa com vários livros. Um deles é o livro de receitas, que você, se inscrevendo essa semana até o dia 20, você recebe ele impresso na sua casa. Tudo o resto é numa plataforma digital. A gente tem um suporte ativo que ajuda vocês a se achar lá dentro, para quem nunca comprou nada disso, entendeu? E tem as aulas, tem a plataforma para tirar dúvidas. Vocês podem colocar as dúvidas lá, a gente vai ajudando. A Fabiola vai Tâmia. Atraso de fala, a gente trata no box atrasos. Nós fizemos assim porque isso vai direcionando a mãe para cada assunto, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Agora a gente quer amamentação e fono ligada à amamentação, a estímulos de sucção, à reabilitação da criança e como a mãe pode ajudar nisso. 397 à vista ou 12 vezes de 39,62, tá? Fica tudo gravado lá para você ver por 2 anos, tá? E o material você baixa e alcança para sempre. Você consegue acessar ele para sempre dentro do seu computador. Tá bom, gente? Eu, inclusive, há quem imprima e tenha ele nesse formato também. Tá bom, gente? Eu acho que é só isso, né, Lara? Nossa A gente já Senhora, a está gente falou aqui há demais. 1h10. A gente falou Nossa, nem demais. bebi água. Nem eu. Bebam água. Fabi, obrigada. A gente vai ficar à disposição. Podem continuar fazendo perguntas lá nos stories. A gente vai deixar o link do PFI nos stories. E a gente vai continuar isso lá no programa PFI, né? Quem tiver dúvidas, a gente vai sempre enriquecendo, trazendo mais novidades. Obrigada, Fabi. Beijo a todos. Por nada. Obrigadão Tchau a para todos. todos. Tchau, tchau.